o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os desdobramentos políticos, jurídicos e policiais da operação do Ministério Público Estadual que levou à prisão um deputado estadual eleito, o irmão do prefeito e o afastamento do prefeito de Itaiçaba. As investigações sobre o escândalo com suspeita de fraudes em licitação na área da limpeza pública continuam no âmbito do Ministério Público Estadual e também da Polícia Civil. Quem chega agora com essas informações é o repórter Sátiro Salles. Ganhou repercussão na área política a operação do Ministério Público Estadual que afastou o prefeito de Itaiçaba, Frank Gomes, prendeu um irmão do prefeito, agentes públicos e o empresário e deputado estadual eleito Stuart Castro. A operação foi deflagrada para apurar denúncias de fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e obras fantasmas, tendo como um dos alvos a empresa Ecoserve Construções, que tem como um dos proprietários o deputado estadual eleito Stuart Castro. As investigações, com base nas informações fornecidas pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, começaram no mês de abril para apurar as suspeitas de fraudes e pagamentos indevidos na área de limpeza pública da ordem de 45 milhões de reais, entre os anos de 2020 e 2022. Somente neste ano, a empresa Ecoserve recebeu dos cofres do município a importância de R$1.471.000. O prefeito Frank Gomes foi afastado por 180 dias. O Ministério Público Estadual destacou por meio de nota que durante as buscas que foram realizadas nas residências do prefeito, de secretários e secretários municipais e de empresários, bem como na sede das empresas investigadas, foram apreendidos R$67 mil em espécie, além de aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos investigados. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Vamos continuar com esse assunto que tem repercussão nos bastidores políticos. Mesmo investigado e preso, o deputado estadual Stuart Castro pode ser diplomado e é empossado. Agora as informações com Carlos Alberto. Eleito com 17.243 votos para o primeiro mandato de deputado estadual, o empresário Stuart Castro será diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral TRE e empossado para o exercício da atividade parlamentar a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. Abre aspas. O eleito, com o registro deferido e contemplado com os votos suficientes para conquistar o mandato parlamentar, mesmo após ser preso, poderá ser diplomado e empossado, fecha aspas, afirma o advogado Mário Barata, que atua na área eleitoral. Mário Barata destaca que, no caso de Stuart Castro, não há, em princípio, condenação que o impeça de receber o diploma como eleito e, em seguida, empossado. Ele lembra ainda que, à época da convenção, Stuart cumpriu as exigências da legislação eleitoral, apresentou todos os documentos e teve a candidatura legitimada pelo TRE. Daí, nesse momento, não ter impedimento para ser diplomado. A leitura do advogado Mário Barata é que o empresário e deputado estadual irá certamente responder às denúncias que supostamente o envolvem nos crimes listados pelo Ministério Público Estadual e, se condenado, poderá sofrer sanções na área civil, tendo inclusive a suspensão de direitos políticos. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Tem essa leitura inicial, jornalista Beto Almeida, trazida pelos repórteres Carlos Alberto e Sátiro Salles, e agora fica a expectativa sobre os desdobramentos dessa operação, que continua com investigações no âmbito do Ministério Público Estadual e também da Polícia Civil.
Eu vou começar pelo último aspecto trazido pelo Carlos Alberto, que é justamente essa questão da diplomação e posse do deputado estadual Stuart Castro, pela leitura do advogado Mário Barata, especialista da área eleitoral. Stuart fez o dever de casa ao se candidatar, teve a candidatura registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral e estava legitimado naquele momento para disputar a eleição e, como consequência, acabou conquistando o mandato. A partir de agora, jornalista Beto Almeida, mesmo com a investigação continuada, nós vamos ter um cenário que, a partir da posse, a mesa diretora da Assembleia Legislativa vai acabar em uma verdadeira saia justa, porque entre os 43 deputados estaduais vai estar um que, pelo passado mais recente, está envolvido ou estaria envolvido em supostas fraudes na limpeza pública do município de Itaiçaba. Claro que o deputado estadual Stuart Gomes, eleito pelo Avante para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, vai ter todo o direito de defesa, e se até o dia do início da legislatura conseguir uma decisão da justiça que o inocente dessas acusações, naturalmente ele vai exercer o mandato sem embaraço. Mas é uma situação que não deixa de ser marcada pelo constrangimento, tanto nesse momento quanto no novo momento do exercício da atividade parlamentar. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. O lamentável nesse episódio é que ontem foi 30 de novembro, né? O dia do aniversário do Stuart, Luciano. Ele estava completando ontem 45 anos, quer dizer, é um jovem. Engenheiro civil, tem formação superior, tem empresa, tem formação em engenharia. Então, assim, trabalha com essa questão da limpeza e aí recebe um presente desse no dia do aniversário de 45 anos, não é brincadeira. Agora, vamos lá, para os efeitos que isso implica, começando por essa questão política, porque o fato em si tem implicações policiais, tem, logicamente, o período que vai ser apresentada a defesa. O advogado dele, o Leandro Vasquez, já disse que vai tomar agora ciência junto ao Ministério Público, Luciano, para saber como será feita agora a tomada de depoimento, de que fase que ele entra para depor. Isso significa dizer, do ponto de vista político, que tem desgaste para uma casa que está começando uma legislatura nova, já com um parlamentar eleito, envolvido nesse tipo de irregularidade, inclusive tendo sido preso, causa um desgaste político, causa um desgaste para a imagem. É um problema, digamos assim, um pouco delicado para o presidente Evandro Leitão, que deverá ser reconduzido ao cargo, conduzir ao longo do início dessa nova legislatura a partir de 1º de fevereiro. Mas é fato, isso não quer dizer que o Stuart Castro esteja impedido de assumir o seu mandato, de estar representando na Assembleia Legislativa os seus eleitores, até porque esse processo está sendo agora instaurado. Ele vai dar prosseguimento, ele está sendo acusado de muitas coisas, entre as quais peculato, Luciano. O peculato é o famoso crime cometido por servidores públicos que fazem desvio de verbas públicas, falsidade ideológica também. Então tem um rosário de coisas para ele se defender. Lavagem de dinheiro, fraudes em processos citatórios. Exatamente. Pra observar que todos são, nesse momento, esses casos de possíveis crimes contra o poder público estão no início de uma investigação. As denúncias chegaram ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e toda essa operação realizada na pequena cidade de Itaiçaba, que provocou o afastamento do prefeito por 180 dias, do prefeito Frank Gomes. Essas investigações estão começando, mas nasceram lá atrás com as denúncias acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Exatamente. Então, tudo isso que a gente já falou, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato, são esses crimes que serão apurados nessa investigação, que tem um impacto na carreira política de um deputado eleito de primeiro mandato? Tem, mas isso não significa que
que estabeleça uma correlação de que ele já estaria impedido de assumir o mandato. Nada disso. Ele vai ter apenas que já entrar na Assembleia, fazendo a sua estreia no parlamento, tendo que explicar, se justificar e estar sempre no olho do furacão. Porque se ninguém sabia ainda quem era Stuart Castro, o parlamentar que já havia tentado lá atrás ser eleito deputado e estadual não havia conseguido e agora conseguiu a eleição de primeiro mandato com pouco mais de 17 mil votos, agora todos passam a saber quem ele é. O fato aqui, Luciano, também é o seguinte, para além dessa questão do parlamentar em si, você citou o caso de Itaiçaba, um pequeno município que na realidade já vinha no olho do furacão do Ministério Público, não apenas por essa apuração que vinha ocorrendo de forma paralela, mas inclusive pela contratação de servidores completamente em desacordo com a legislação, contratando pessoas, parentes, amigos. O Ministério Público já vinha de olho nessa questão, tinha determinado inclusive o afastamento de servidores que haviam sido contratados de forma irregular. Então não se pode dizer que foi totalmente uma surpresa o que aconteceu no município de Itaiçaba. É lamentável, porque na realidade o prefeito Frank, Luzenor, ele encontrou uma reação de quem procura, como se diz, um fato de que conduziu a coisa pública de forma, eu diria, no mínimo, desorganizada. Não se dá hoje, eu acho que é impressionante a capacidade que os políticos têm. Gostei da expressão utilizada aqui pelo nosso colega Marcos, de dizer o seguinte, que o político é como o rio, você represa, ele dá um jeito de correr, de encontrar o destino para fazer alguma coisa. E mal feitos, dá nisso, meu amigo, em algum momento. E ainda sobre esse assunto, o jornalista Beto Almeida, quando a gente fala sobre presidência da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão já somou todos os votos, já tem quase 40 votos, entre esses votos do deputado estadual eleito para o primeiro mandato, Stuart Castro, para se eleger no dia 1º de fevereiro ou se reeleger para mais um mandato no comando da Assembleia Legislativa. Evandro Leitão, naturalmente, vai administrar essa saia justa logo no início da nova legislatura.